Bom dia! Hoje são 7 de agosto de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as expressões aí. Temos dia a dia, veja bem, temos dia a dia com hífen e temos dia a dia sem hífen. E agora, as duas estão corretas ou apenas uma? Dia a dia com hífen ou dia a dia sem hífen? O que você diz aí? A única correta hoje é a que está aí abaixo. Dia a dia sem hífen. Dia a dia sem hífen. Esqueça dia a dia com hífen. Esqueça dia a dia com hífen. Cabe aqui, antes de mostrar o quadro que fiz, cabe aqui uma explicação. Antes da reforma ortográfica vigente e bem recente, antes dela, dia a dia era uma expressão adverbial referindo-se a um verbo, sem hífen. Era uma expressão adverbial. Nem locução não. Uma expressão adverbial, referindo-se a um verbo, dia a dia, sem hífen, antes da reforma, e dia a dia, com hífen, como expressão substantiva. Vou explicar isso depois. Então veja, antes da reforma ortográfica vigente, antes dela, dia a dia, sem hífen, expressão adverbial. E dia a dia com hífen, uma expressão substantiva, antes da reforma. Depois da reforma ortográfica, hoje, atualmente, dia a dia, nos dois sentidos, sem hífen, não existe mais. Caiu o hífen de dia a dia, entendeu? Então hoje só escreva dia a dia, sem hífen. Agora veja o quadro, para você ver a diferença aí. Vamos lá. Muito bem. Aí acima temos dia a dia, sem hífen. Acabou-se. Dia a dia, numa oração, ela pode ser uma expressão adverbial. Veja bem, expressão adverbial, ao lado de um verbo. Ou pode ser uma expressão substantiva, exercendo a função de um substantivo. Entendeu? Como expressão adverbial, dia a dia tem o sentido de diariamente. E como expressão substantiva, no lugar do substantivo, dia a dia significa cotidiano. É a coisa mais fácil do mundo. Vamos lá aos exemplos. A letra A, eu digo assim: Célia trabalha dia a dia. Dia a dia aí é uma expressão adverbial. Por quê? Porque se refere ao verbo trabalhar. Trabalha, veja o verbo aí, trabalha dia a dia. Apenas porque se refere a verbo, é expressão adverbial. Significa diariamente. Célia trabalha diariamente, dia a dia. Então, é expressão adverbial. Na letra B, olha a diferença, eu digo assim: meu dia a dia é cansativo. Meu dia a dia é cansativo. Eu estou dizendo, meu cotidiano é cansativo. Então você vê que na letra B, dia a dia não se refere a um verbo. Não é expressão adverbial. É expressão substantiva. Exerce aqui a posição de um substantivo. Veja aqui que nessa oração, meu dia a dia é cansativo, meu dia a dia é o sujeito da oração. Então, assim, nesse sentido de expressão substantiva, no caso aqui, principalmente como substantivo, como sujeito, meu dia a dia, então, dia a dia significa cotidiano. O meu cotidiano é cansativo. Na letra C, o dia a dia de meu filho é moleza. O dia a dia de meu filho é moleza.
Dia a dia também aqui é uma expressão substantiva e não expressão adverbial. Expressão adverbial quando se refere a verbo. Não é o caso aqui. Quando eu digo o dia a dia de meu filho é moleza, o dia a dia aqui na oração é um sujeito. Então aqui é uma expressão substantiva, o cotidiano. O cotidiano de meu filho é moleza. Na letra D de dado, eu digo assim, estudo dia a dia. Então, dia a dia aí já é expressão adverbial. Por quê? Porque se refere ao verbo estudar. Eu estudo dia a dia. Eu estudo diariamente. Entendeu? Então, dia a dia é uma expressão adverbial ou uma expressão substantiva. Se ela se refere a um verbo, expressão adverbial. Se ela se refere, está no lugar de um substantivo, é uma expressão substantiva. Como expressão adverbial significa diariamente. Como expressão substantiva significa cotidiano. Simples assim. Muito obrigado.